Irmãos, irmãs, nesta semana nós vamos rezar sobre o livro do Antigo Testamento que fala sobre o sofrimento de alguém muito fiel a Deus, Jó. E acompanhando a história de Jó, nós vamos também colocando na nossa vida, perceber que sentido nós damos a todos os momentos difíceis que se apresentam no nosso caminho. Jó era uma pessoa temente a Deus e, segundo a religião daquele tempo, aqueles que viviam uma vida correta, então recebiam de Deus muitas recompensas. Era a lei da retribuição. E, no entanto, então, aparece aqui numa espécie de parábola, Satanás que chega para Deus e fala assim: é muito fácil Jó ser fiel, porque ele tem tudo. Mas se você tirar tudo isso dele, ele não vai ser essa pessoa tão boa como você acha que ele é. E o livro então aparece como se fosse essa colocada em prática, isso que Satanás fala para Deus, né? E Deus, confiando também na fé de Jó, então vai fazendo com que Jó perca tudo, os seus bens materiais, a sua família e depois a sua própria saúde. E no livro aparece sempre o diálogo entre Jó e Deus e os amigos de Jó, que na verdade não são tão amigos assim, que cumprem o papel de fazer com que Jó se lembre de que se essas coisas ruins estão acontecendo com ele, é porque ele tem culpa. E Jó, que é inocente, sabe que não é assim. E Jó tem então que refazer a sua experiência de Deus. Nesse tempo de pandemia, em que tantos de nós estamos sofrendo, porque temos pessoas que amamos, que estão doentes, que estão morrendo, que estão passando por dificuldades enormes, a gente também muitas vezes se revolta, se rebela contra Deus e fala assim: Senhor, mas por que tudo isso? O que nós fizemos? O que essa pessoa fez para merecer passar por tudo isso? A resposta virá da nossa oração, mas nós sabemos, pela nossa fé, que o Senhor não nos abandona. E o Senhor não abandonou Jó quando retirou dele todos esses bens espirituais e materiais que ele tinha. Então é preciso enfrentar essa situação e, na aparente falta de sentido, acreditar que Deus tem um sentido maior do que a gente é capaz de perceber. A leitura de hoje, ela tem uma parte muito bonita, quando tudo é tirado de Jó, diz assim: Jó então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Então nós vamos pedir hoje essa graça de, diante de todos os sofrimentos que nós estejamos passando, as pessoas que amamos, que a gente não se revolte contra Deus, mesmo que nós não entendamos por que isso tudo está acontecendo, por que o Senhor não intervém, por que o Senhor não abrevia, por que o Senhor não muda esse sofrimento em alívio, em alegria. Só Ele sabe o porquê. Nós não temos condições. No livro de Jó, tantas vezes Jó discute com Deus, né?
E Deus fala para ele assim: mas quem você pensa que você é para querer entender alguma coisa do que acontece? Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Então, diante de situações que nós não somos capazes de entender, só nos cabe pedir ao Senhor luz, pedir ao Senhor compreensão, paciência e acreditar que o amor dele não é um amor mentiroso e que ele não nos abandona e nem abandona os seus filhos e filhas que estão sofrendo, que estão doentes. Então nós temos que pedir essa graça a Deus nessa nossa nova semana. No Evangelho proposto para a segunda-feira, aparece uma discussão entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Jesus então pega uma criança, coloca junto de si e diz: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim. Pois aquele entre todos que for o menor, esse será o maior. Então muitas vezes nós precisamos pedir essa graça de sermos humildes, de aceitarmos situações que nós não podemos explicar, não podemos entender. E acreditar que o Senhor está do nosso lado, está nos amparando, está nos fazendo acreditar e não perdemos a nossa fé. Tudo que Jó passou, e ele, diz a leitura, jamais pecou contra Deus. Então que nós também tenhamos essa graça para vivermos assim o nosso dia. Que o Senhor então derrame sua bênção sobre nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.